umbi umbi angi yelela twente. Então, falar de Oliveira Silveira além de uma obrigação, é uma necessidade, porque Oliveira Silveira, um educador, um ativista, uma liderança negra que influenciou, influencia e influenciará várias gerações, negros, não negros, por toda a sua cultura. Eu estou aqui para dizer que eu tive a grande felicidade, a grande boa sorte de ter convivido com esse grande mestre, Oliveira Silveira, de ter feito parte de uma minúscula parte da história dele, mas que, para mim, uma grande parte, que foi a criação de um veículo chamado Negra Aldeia. O Negra Aldeia é um jornalzinho daqueles folhetim, tipo um folhetim famoso da comunidade negra chamado Folhetim do Zaire, que era feito com os tipos, máquina de escrever, e até hoje ele existe ainda. O do Moura, também um grande ativista, Folhetim do Zaire. E essa era a comunicação dos negros. Por quê? Nós, negros, descendentes, afrodescendentes, nós tivemos a nossa história alijada da seguinte maneira. Após a libertação, a abolição da escravatura, onde nos libertamos, ou para alguns fomos libertos, nós ficamos penalizados com 100 anos sem direito a ler e escrever. Ou seja, nós largamos 100 anos atrás. A nossa comunicação era chamada de oralidade, onde dentro das famílias negras, o griot, que era aquela pessoa mais idosa, mais experiente, que detinha toda a cultura, toda a sabedoria, juntava então, nas noites frias, no pé do fogão, fogão de barro, e ali despejava histórias da negritude e passava para nós todo o conhecimento, todos os percalços que nossos antepassados já vinham desde a chibata, e para nós, negros de uma geração pós-escravidão, escravatura, porque não nascemos escravos, isso é importante dizer. Como diz um grande poeta da nova geração, o Se Arrasta, somos descendentes de reis e de rainhas, não de escravos. Viemos de África. A África não é um país, a África é um continente. Como li e recebi também no WhatsApp de um grande amigo, um grande músico, Paulo Dionísio, que se inspirou na frase do grande Martin Luther King: viemos em barcos diferentes, mas agora estamos no mesmo barco. Então, isso é muito atual. E Oliveira simboliza tudo isso, porque quando a gente fala em Martin Luther King, Malcolm X, todas as lideranças negras mundiais, nós temos a nossa liderança, o nosso grande líder, Oliveira Silveira. Esse educador que veio lá da fronteira, ele se formou, ele se especializou, ele buscou a grande essência da negritude, do que é ser negro, da valorização. Ele nos ensinou a reconhecer o 13 de maio, mas renegar o 13 de maio, não ter o 13 de maio como uma referência para nós, porque, historicamente, os livros feitos por cabeças e mãos brancas, eles contam a história deles, mas não contam a nossa história. Então ele fez nasceu um despertar dentro de nós, que é o 20 de novembro, que é a referência ao nosso grande herói, Zumbi, o grande líder de Palmares, o grande visionário idealizador de uma sociedade justa, porque quando se fala em Palmares, os menos informados, os desavisados, acham que era um quilombo, uma junção de negro, mas na verdade era uma sociedade de homens e mulheres livres, independente de etnias, livres de ideias. E essa sociedade foi destruída porque o tirano sempre ele destrói aquilo que liberta. Basta ver a cultura, que é uma ferramenta, uma filosofia de libertação, de identidade. Primeira coisa que o tirano faz, quando ele assume o poder, quando ele toma o poder, é alijar a cultura. Recentemente nós tivemos exemplos em governos brasileiros que nem vale a pena citar, porque quando a gente não quer valorizar, a gente nem cita o nome, né? Mas a história mostra. Então Oliveira Silveira,
para mim, ele me dá, eu estou aqui dando esse depoimento justamente por conta de Oliveira Silveira, por ter feito parte desse pequeno capítulo da história dele, mas que é um livro para mim, que é a criação do Negra Aldeia. Eu fiz parte da retomada da Sociedade Floresta Aurora. A Sociedade Floresta Aurora foi fundada em 1872, antes da abolição da escravatura, que foi em 1888. Então, a Sociedade Floresta Aurora era uma sociedade secreta de negros que foi criada com o intuito de fazer a parte beneficente. Os negros, quando morriam, eram jogados todos em valas abertas, como eram feitos com os judeus no nazismo. Por isso que nós sempre temos a escravatura foi e é um holocausto tão grande quanto o que aconteceu com os nazistas, se não maior. Então os corpos eram jogados. Essa sociedade veio para fazer o funeral dessas famílias negras. E depois de ser beneficente, é que passou a ser cultural. E eu tive a felicidade de, no ano de 2000, quando a sociedade saiu do seu ponto histórico, porque, na verdade, a Sociedade Floresta Aurora, para nós negros, é difícil falar de uma coisa sem associar outra, porque é muito comum dizer assim, os negros todos se conhecem, as negras todas se conhecem, e é uma grande verdade. A gente se conhece, no olhar, no andar, a gente se conhece. A Sociedade Floresta Aurora foi fundada na Rua Floresta com a Rua Aurora. Rua Floresta, em Porto Alegre, é a atual Cristóvão Colombo. Rua Aurora é a Barros Cassal. Ali na esquina foi fundada a Sociedade Floresta Aurora, por isso tem esse nome. E depois de muito tempo, a sociedade passou pela Cidade Baixa, porque, para quem não sabe, Porto Alegre é uma cidade de linhas. Isso eu aprendi com Oliveira Silveira também. Olha a riqueza e a felicidade, a grande boa sorte de ter encontrado essa pessoa tão iluminada. Eu aprendi com Oliveira Silveira que Porto Alegre é uma cidade de linhas. Porto Alegre é uma cidade que tem um centro que não é central. Se vocês pegarem a cidade, o centro da cidade não é no centro. Se vocês olharem geograficamente, vocês vão ver que o centro fica muito mais em direção a sul, uma coisa mais, digamos, de sudeste para sul, pegar aquele eixo do centro até o gasômetro, vocês vão ver que aquilo não é central, de maneira nenhuma. Mas por quê? A cidade era em linhas. Cais do Porto. Então tem aquela linha da Mauá. Depois, Júlio de Castilho e a principal avenida, Voluntários da Pátria. Porque na Voluntários da Pátria tinha a estação ferroviária. Então a cidade feita toda em linha, e os negros ocupavam os arrebaldes atrás das linhas, ou o fim da linha. Como diz assim, eles moram lá no fim da linha. O fim da linha dos negros era a colônia africana, o que hoje é Higienópolis, Nilo Peçanha, aquela área toda, era a Chácara das Pedras, eram colônias africanas, que era o final da linha. Atrás das linhas moravam os negros. Os negros moravam basicamente na Cidade Baixa, os negros moravam no Bonfim, os negros moravam no Caminho do Meio, porque era atrás. Santana, então isso tudo era território negro. Então Oliveira me ensinou que a cidade era em linhas. E à medida que a cidade foi crescendo, os negros começaram a ser empurrados para trás das linhas, para o fim da linha. Se vocês pegarem nos dias de hoje, atrás da linha, nós já estamos na Restinga, indo sul, empurrando no sentido de linha. Empurrando no sentido de fim da linha, a colônia africana, que é Higienópolis, já não é mais dos negros. O Colégio Anchieta ali tem o quilombo do Silva. Ali é um quilombo que é a resistência disso que eu estou falando, e que eu aprendi com Oliveira, e que eu fui lá com Oliveira. Né? Então, falar de Oliveira, para mim, é uma coisa assim que me deixa muito feliz, porque é falar de uma coisa viva. Oliveira Silveira é vivo. Isso que a gente nem entrou no que ele deixou escrito, mas o que ele fez, o que ele influenciou. Então, isso eu aprendi com Oliveira Silveira, essa questão toda. O Negra Aldeia foi criado dentro de Floresta Aurora. Eu vim falando de uma coisa para chegar noutra, porque Floresta Aurora saiu do seu ponto original e foi para Lime Silva. Porque ali na Lime Silva era o bairro da Olaria. Quando houve a abolição da escravatura, a festa foi ali. Porque ali tudo era olarias, só eram olarias
Por isso que era chamado de bairro Olaria, por isso que tem aquele shopping Olaria, porque era tudo Olaria. Quem trabalhava na Olaria eram os negros, que faziam o tijolo e faziam telhas nas coxas. E vem aquele termo racista, fez nas coxas, porque as telhas eram modeladas nas coxas. Então era tudo Olaria. Quando deu a abolição, a festa foi ali, na Lima e Silva, que era a Rua da Olaria. E o Floresta Aurora ficava exatamente onde é atualmente o Bar Copão. O Copão, ali tem um hotel na esquina da Sarmento, Master da Sarmento. Do lado ali o Floresta Aurora, que na época ali tinha o presidente, o museu, que era um negrão gigante de quase 2 metros, que era fantástico, que era na disciplina, ou fuma ou dança ou fuma, e ele era o presidente, era o segurança, ele tivesse que botar, ele botava, era fantástico. E então, assim, Floresta sai dali e vai para o seu auge de sociedade, que é na Zona Sul, que é no Cristal, na Curupaiti. Ali é o grande auge de Floresta Aurora. E ali, Oliveira Silveira já militava, porque naquele tempo havia os clubes negros, e nós tínhamos em Porto Alegre várias sociedades negras. Floresta Aurora é a sociedade negra mais antiga do Brasil. É mais antiga do que a Liberdade. Ele nasceu antes da Liberdade. Então, é considerada a sociedade mais antiga do país. Mas havia outras sociedades. Existia o Satélite, existia o Prontidão, que eram 2. Existia o Marcelo Dias, que era o único clube náutico negro do Rio Grande do Sul, e talvez do país, o único clube náutico, ou seja, era um clube de negros remadores. E então, quando Floresta sai de um tempo, você olha o tempo da Curupaiti, e é sucateado, porque os clubes começaram a ser sucateados, os clubes não negros, imagina os clubes negros. Então acaba toda aquela coisa, o entretenimento vira uma indústria. Hoje as pessoas não precisam ser mais sócios de algum lugar para ter entretenimento. Hoje o entretenimento se paga e entra em qualquer lugar, se toma banho de piscina em qualquer lugar. Os clubes foram falindo. E a sociedade Floresta Aurora mais ainda. Então teve um grande percalço e foi cair na Zona Sul, na curva da Pedra Redonda. Ali, na ocasião, o Moisés Santana, da família Santana, que Floresta Aurora basicamente é uma sociedade de famílias, né? Então, a família Santana é uma família importante dentro desse contexto. Quando o Moisés Santana assume a presidência, ele quebra paradigmas com a sociedade. A sociedade sempre foi administrada por pessoas mais velhas. Ele pega, oxigena a sociedade e traz jovens valores. Ele traz o negro jovem arquiteto, ele traz o negro jovem engenheiro, o negro jovem eletricista, o negro jovem... E nessa coisa de jovem vem o negro jovem de informática, que era eu. Mas, paralelo a isso, ele traz os negros pensantes e as negras pensantes para dentro da sociedade. E nesse grupo vem Oliveira, para cuidar da parte cultural. E eu vou fazer a informática da sociedade, informatizar a sociedade, então, criar banco de dados, criar aquela questão de sites, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa que respirei cultura, e principalmente a minha história, porque eu sendo filho de um griot, meu pai morreu com 96 anos, e era um negro filho de uma índia com um negro alforriado. Então a minha história dá 2, 3 passos, a gente está enfrentando a chibata, né? Volta para trás, não está muito longe. A história do negro é muito recente. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, vocês veem racismo e crise em tudo. Não é, nossa história é muito recente, é muito pertinente, ela é muito maquiada, mas ela está aí, ela é a mesma, só que está travestida com, né, uma nova face, mas ela é a mesma. Então, trabalhando com a informática, eu vou trabalhar com Oliveira Silveira. Primeiro, pela minha vontade de estar perto dele, saber que eu sempre fui um ser de procura, de conhecimento, porque meu pai contava muito, meu pai era um griot, e quando eu vejo o Oliveira é outro griot, só que ele é um griot altamente politizado, intelectualizado. Meu pai era um cara que tinha a inteligência da vida. Oliveira tinha da vida dos livros, a precisão das informações. Então, ele encantava. Falar com Oliveira Silveira, tu ficava assim, tu não queria parar de conversar com ele, porque ele era uma biblioteca ambulante. Ele era muito mais do que são os livros que ele tem, dos livros que ele escreveu, que são fantásticos, obras fantásticas. E aí Oliveira revela que tem vontade de fazer um jornal, e aí ele reúne a Taniara Ferreira,
Santana, que é a filha do Nelson Santana, sobrinha do Moisés, a Maria Cristina Ferreira Oliveira, que é uma grande ativista, é casada também com ativista, com o Evandoeiro Nenê, e me chama. E ali a gente cria o Negro Aldeia, troca ideias. O Oliveira tinha uma grandeza tão máxima que ele deixava a gente pensar, interagir com toda aquela grandeza. Mesmo ele já sabendo tudo que tu ia falar para ele te dava a oportunidade de poder externar o que tu tinha dentro de ti no campo das ideias, mesmo que ele divergisse. E ele divergia, porque Oliveira era uma pessoa dotada de valores e princípios inigualáveis na questão étnica. Ele era ortodoxo. Ele criou o termo não negro, uma forma sutil de se referir ao branco, os não negros. Coisa que não está nem no dicionário. Oliveira já criou palavras assim fantásticas. E ali o Oliveira disse: quero criar um veículo que vai ser o nosso Griot Press. Ele vai falar o que o Griot falava. E nos moldes do Folhetim do Zaire, que o Folhetim do Zaire era fantástico, era de mão em mão, era uma coisa bárbara. E o Oliveira e o Negro Aldeia era uma coisa já do mundo virtual, porque era pela internet. Como eu era o homem de informática, no primeiro momento, isso foi muito massa, porque ele me confidenciou, no alto da sua grandeza, ele me confidenciou: te chamei por causa do computador. Ele falava: te chamei, mas tive a grata surpresa de tu ter trazido muito mais de conhecimentos de informática. Pô, aquilo para mim foi gratificante. Porque, obviamente, a pessoa monta grupos, equipes, staff por afinidade, por necessidade. Às vezes nem queria muito estar com você, mas tem algo que interessa para o contexto, então vem. E foi muito massa, porque ele poderia ter ficado com essa informação e até deixar eu pensar que ele me chamou pela minha capacidade intelectual, mas que nada, ele foi sincero: te chamei pelos teus conhecimentos de informática e tive a grata surpresa de tu ter trazido muito mais do que isso. Então, para mim, foi muito marcante. Foi 31 de dezembro de 2002. A retomada do Floresta Aurora foi em 2000. Eu cheguei na sociedade e ali fiquei uma década. E tive, nossa, uma felicidade assim imensurável, porque ajudar a erguer uma sociedade mais que centenária, do lado de pessoas tão brilhantes, tão ilustres, tão históricas, tão emblemáticas, é um conto de fadas numa visão negra, sabe? Uma coisa assim muito doida, porque eu sabia, eu tinha consciência que eu estava fazendo história naquele momento. Porque a gente faz história e às vezes não percebe que está fazendo história. Gerações depois, aqui ouviram história. Mas quando ter a convicção, estou fazendo história. Porque eu estou do lado de alguém muito importante. Muito importante, é um ser iluminado que vem dentro de um país terceiro-mundista, dentro de um Estado eurodescendente, e ensina uma coisa que poucos sabem, que é a nossa questão africana que nós temos do Sul, que todo mundo fala na questão do Sul ser eurodescendente, mas esquece que no Brasil negros entraram somente por 2 pontos do país: Porto Seguro e Porto de Rio Grande. Não entraram por outro lugar. Ninguém chega a Santos vindo de África. Ninguém chega a Santos. Entraram Porto de Rio Grande e Porto Seguro. Claro que essa questão nos tornou uma coisa que nós somos, que é uma palavra que poucas pessoas falam ou conhecem. Nós somos negros afro-cisplatinos. Nós somos da mesma falange dos negros do Candomblé do Uruguai. Nós somos dessa falange de uma minoria de negros no Brasil, mas a gente é diferente. A gente não é melhor, mas a gente é diferente. A gente é muito diferente. A gente vem de uma parte banto da África e se mistura com uma parte do Brasil muito hispânica.
Então a gente tem uma pegada diferente, tem um jeito diferente. E Oliveira era isso. Oliveira era um negro afro-cisplatino, porque Oliveira vem da fronteira. Oliveira é um negro do campo. Oliveira é um negro que usava bombacha. Eu sou um negro urbano, não me vejo, não me imagino com bombacha. Eu sempre tive essa coisa com a cultura. Agora mesmo passei na nova sede do Floresta Aurora, acho que ontem, e vi uma placa, curso de fandango. Aí eu fiquei pensando assim, pô, podia ser curso de jongo, né? Mas tudo bem, tem que respeitar porque existem negros que são do campo. E Oliveira era um negro do campo. Oliveira junto com Couto, com Centeno, com outros negros de bombachas, com Jones e outras negras, Sônia. Eles tinham essa coisa de, nessa época, começar a se piochar e marcar. Eu não entendia, mas o Oliveira disse assim, é importante que nós temos que marcar o território, porque o bongo legueiro não vem do índio, o bongo legueiro vem de África. O supapo foi feito aqui, veio de África, mas foi feito aqui. E aí gera aquela briga. Tu conhece bem os de Pelotas, dizem que é de Pelotas. Os de Rio Grande, diz que é de Rio Grande. Mas já tem uns de Porto Alegre que diz que é daqui mesmo. Mas, na verdade, é o único tambor brasileiro. É o supapo. É o tambor do negro afro-cisplatino, que gerou grandes mestres. E essas coisas a gente aprendia com Oliveira. Então, assim, Oliveira deixou grandes livros. Quando tu lê poesias do Oliveira e que tu chega assim no final da poesia, que tu diz que encontrei minhas raízes, enfim me encontrei, tu aprende com Oliveira hoje lendo. Então a gente que esteve junto com ele, a gente fez parte de um livro vivo. E é fantástico poder contribuir para um material que vai enriquecer muito mais do que já é rico. Porque um diamante é um diamante. Ouro é ouro. Pode estar no barro, na lama, ouro é ouro. Diamante é diamante, lapidado ou não lapidado, é joia preciosa. Então, Oliveira é joia preciosa. E eu poderia ficar falando de Oliveira, entrar à noite falando de Oliveira, amanhecer falando de Oliveira, que é uma coisa que me dá muito prazer, me emociona, me orgulha de saber que a gente teve pessoas dessa raiz que com certeza influencia todo mundo, porque árvore que não tem raiz é árvore seca. E nós negros, nós temos raízes. E Oliveira é uma das principais raízes da nossa matiz, da nossa história. E é uma raiz de intelectualidade, de modernidade, de posição, de aprender a ter posição. Às vezes a gente paga caro, caríssimo, uma posição, mas ela fica marcada. Isso tem sacrifício. Então, eu me sinto muito honrado de poder participar, muito feliz de ter lembrado. Espero ter, aonde ele estiver, dar mais uma alegria para ele, porque ele me deu tanta alegria, me dá tanta alegria, que coisas fantásticas. Eu queria só encerrar de dizer que eu aprendi uma coisa com Oliveira Silveira, que eu sempre falei para meus filhos, e principalmente nas questões, eu tenho uma filha aqui na URGS, que ela se formou em História, e agora ela voltou para fazer, porque quando ela começou a fazer História, eu disse para ela, é importante tu fazer o que tu gosta, mas tu sabe que a vida de um historiador em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é muito escassa. Tu vai ter que remar, porque ela nunca queria dar aula de história. Não vou dar aula, sou historiadora, aquela coisa dela. E ela fez, satisfez. Depois ela encarou o mercado e sentiu necessidade e está fazendo uma licenciatura para dar aula para sobreviver até esse de um momento. Mas ela ama esse campus, ela é daqui, então eu falava muito para ela a questão étnica da formação do nosso Estado. Nós somos 16%, talvez no censo esteja um pouco maior, mas não passa de 20% da população negra oficial, porque hoje em dia também tem essa questão do ser negro e tu te reconhecer negro e tu te identificar e tu assinar como negro. Inclusive tem até não negro que se diz negro em função de uma possibilidade, que não é um benefício, é uma possibilidade cotista de vagas, que é uma coisa assim que
num outro momento seria interessante falar, mas o que eu quis dizer assim, eu aprendi com Oliveira Silveira uma coisa muito fantástica, que são os mapas étnicos. Como entender o Rio Grande do Sul? Um dos maiores saqueadores de cultura da história chamou-se Marco Polo. Esse cara vagou o mundo saqueando culturas. E às vezes tu pega uma mentira, tu conta ela tantas vezes que historicamente acaba sendo uma verdade, sendo que para 1000 mentiras uma verdade é o suficiente. Mas Marco Polo saqueou os chineses com macarrão e todo mundo diz que o macarrão é italiano. Marco Polo saqueou o milho dos africanos, a polenta. Quem é do meio sabe. Tudo que é feito com farinha é coisa de africano ou coisa de índio. Pirão é coisa de negro. Pirão, polenta é pirão frito. Itália não tem milho, não podia ter polenta. Como é que o milho, a polenta vai ser italiana? Não é. Então, Marco Polo saqueava. Para a gente entender o Rio Grande, Oliveira chegou e me explicou assim uma vez. Carrasco, quando os não-negros vinham, antes de vir, veio os Marco Polos deles. Sentaram e botaram o Rio Grande. E aí, cada qual olhou para o Rio Grande e disse assim, nós, italianos, precisamos morar em alguma região parecida com a Itália. Então deram a serra para os italianos, pega Caxias, pega Bento, é a cara da Itália. Os alemães, nós alemães precisamos do vale, porque nós viemos do Vale de Colônia. Deram o Vale dos Sinos para eles. Nós árabes somos comerciantes, precisamos de fronteira. Deram as fronteiras para eles. Nós negros deram a favela. Então nessa divisão, para entender, quando alguém diz assim, vocês negros, vê racismo em todo, vocês negros têm o discurso do negro chorão, conte a história para eles, que arrancamos 100 anos atrás, sem ler, sem escrever, que arrancamos 100 terras, que fomos o primeiro sem teto, o primeiro desempregado, porque tudo é usado contra o negro quando o negro não tem informação. Quem tem informação tem poder. Quem conhece a sua história, quem conhece a sua cultura, quem conhece a sua raiz, tem uma arma poderosa, ninguém te vence. Porque não tem argumento que derrube quando alguém vem falar de cota, que eu sempre expliquei para meus filhos. Quando a gente fala de cota, pergunta, conhece a cota do boi? Ele vai dizer que não sabe. E aí, vai começar a revelar que no passado, o Brasil, com medo de virar um Haiti, ele simplesmente branqueou o país e promoveu cotas. Então, essas coisas que são atuais e modernas, a gente aprendeu atrás com Oliveira. Oliveira é fantástico, porque Oliveira é moderno. Então, eu queria encerrar minha participação assim, agradecendo a Sátira, aos profissionais envolvidos aqui, o espaço do Campus do Vale, a Unipampa, essa iniciativa fantástica, e agradecer ao universo por nos colocar uma estrela tão brilhante, tão forte, e fincar nas nossas terras e nos nossos corações uma raiz tão poderosa quanto Oliveira Silveira. Muito obrigado.